paz do Senhor Jesus, os amados seminaristas. Nós estamos retomando nossos videoaulas a partir estamos nessa matéria apostila 2, epístolas paulinas, e dando prosseguimento às cartas de Paulo, nós vamos hoje tratar da primeira epístola de Tessalonicenses, muito provavelmente a segunda epístola também. Vamos ver até onde a gente vai. A gente começa com a primeira epístola aos Tessalonicenses. Peço aos irmãos que não atentem na minha aparência não, que eu estou saindo de um cativeiro, quase uma semana acamado, mas eu preciso colocar em dia, né? A gente não deixar atrasar, porque o tempo vai apertando e a gente precisa estar com a matéria, com essa apostila concluída, até meados de setembro. Vamos ver se no final de agosto a gente já liquida para me receber as provas dos irmãos, tá? Então, os irmãos não atentem para a minha aparência hoje não, tá bom? Mas já estou bem melhor, graças a Deus, estou bem recuperado, mas sofri. A última semana foi terrível, mas tem as orações e Deus conosco em todo o tempo, né? Apesar do sofrimento. Louvado seja Deus. Vamos então iniciar a primeira epístola aos Tessalonicenses. Tessalônica era a capital da Macedônia, tinha o principal porto daquela província romana. Ficava na Via Inácia, principal artéria que ligava Roma ao Oriente. Entre os 200 mil habitantes da cidade, havia ali uma grande comunidade judaica. Quando Paulo fundou a igreja em Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, seu frutífero ministério foi ali encerrado prematuramente devido à intensa hostilidade judaica. Forçado a sair de Tessalônica, Paulo foi a Bereia, onde outro ministério breve, porém bem-sucedido, foi interrompido pela perseguição movida pelos judeus que o seguiram desde Tessalônica. A seguir viajou para Atenas, onde Timóteo encontrou-se com ele depois. Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica para verificar as condições da nova igreja, enquanto ele seguiu para Corinto. Timóteo, ao completar sua tarefa, viajou para Corinto, levando para Paulo informações sobre a igreja de Tessalônica. Foi assim que Paulo redigiu sua primeira carta à igreja de Tessalônica, entre 3 a 6 meses depois de ter sido fundada a igreja. As duas cartas escritas por Paulo a Tessalônica, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o Apocalipse de João, formam as 3 principais porções proféticas do Novo Testamento. Em 1 Tessalonicense, a nota escatológica está vinculada com o segundo desses 2 temas importantes. Primeiro, as congratulações aos crentes tessalonicenses, e segundo, exortações tendentes a um maior progresso. Tá? Data da escrita da primeira epístola aos Tessalonicenses, provavelmente no ano 51 depois de Cristo. Foi escrita em Corinto, pouco depois de Paulo ter partido de Tessalônica. Tema: a vinda do Senhor com relação ao ânimo, consolo, vigilância e santificação do crente. Propósito da carta: exortar os cristãos a continuarem firmes e crescerem em um modo de vida que agrade a Deus. Esboço: a vinda do Senhor é uma esperança inspiradora, uma esperança animadora, uma esperança purificadora, uma esperança consoladora, uma esperança despertadora. Sumário da primeira epístola aos Tessalonicenses. Introdução, primeiro. Congratulações. No primeiro bloco, ação de graças pela conversão exemplar dos Tessalonicenses. Reminiscência de Paulo acerca de seus ministérios em Tessalônica.
excelente relatório de Timóteo sobre o progresso dos crentes de Tessalônica, oração em favor dos crentes de Tessalônica, segunda parte, exortações, moralidade, amor mútuo, consolo ante a morte dos irmãos na fé, prontidão na esperança pelo dia do Senhor, exortações miscelâneas. Conclusão, as bênçãos e instruções finais. Tá? Então nós encerramos a Epístola aos Tessalonicenses e prosseguimos na segunda Epístola aos Tessalonicenses. É evidente que certas expressões da primeira carta de Paulo a esta igreja haviam sido mal interpretadas. Quando se referiu à incerteza do dia da vinda de Cristo, suas palavras haviam sido entendidas como se houvesse ensinado que o dia do Senhor estava perto. Esse mal entendido resultou numa desnecessária comoção. Os convertidos estavam perturbados e alarmados. Tinham pontos de vista errados acerca da proximidade da vinda do Senhor, que acabou transformando suas vidas. A carta de Paulo foi escrita para ajudar a esclarecer dúvidas que estava deixando eles confusos e preocupados. As perseguições que estavam vivendo os cristãos tessalônicos com o conteúdo da primeira carta que receberam de seu pai na fé, os levaram a desejar e viverem um fanatismo escatológico, ou seja, estavam todos aguardando a volta de Jesus por aqueles dias. Como eles imaginavam, era tão importante os cristãos tessalônicos retornassem às suas atividades diárias, seus negócios que haviam sido abandonados por causa do suporte e retorno imediato de Jesus. Jesus está voltando, não preciso de mais nada nessa vida. Deixa-me fazer a seguinte observação. Com o advento do movimento pentecostal moderno, os crentes passaram a pregar e profetizar com muita veemência o retorno imediato de Jesus. Daí encontrarmos com frequência, principalmente entre os pentecostais, a ênfase da volta de Jesus. Por muitas vezes se ouvia dizer que não precisávamos de bens ou estudos porque Jesus estava às portas. Alguns pseudo-estudiosos se atrevem a marcar a data da volta de Cristo. Não podemos nos esquecer que foi assim que surgiram heresias como adventistas, que marcaram o dia do advento da volta de Jesus, que acabou não acontecendo, das testemunhas de Jeová que cometeram um erro semelhante, como o fato acabou não acontecendo, disseram que havia sido um retorno invisível nas nuvens. Aprendemos com o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, afinal Jesus vai voltar e ele não vai revelar o dia nem a hora nenhum iluminado. Basta-nos o que diz a Bíblia. Fora disso, considere como anatema. Data da escrita de 2 Tessalonicenses, ano 51 ou 52 depois de Cristo, foi escrita pouco depois da primeira carta para a mesma igreja. Tema: a segunda vinda de Cristo. Propósito: corrigir a igreja quanto ao fanatismo originado da crença no retorno imediato de Cristo. Esboço da segunda carta centraliza-se em redor da segunda vinda do Senhor com relação os crentes perseguidos, os que não se arrependeram, a apostasia e o serviço. Sumário da segunda epístola aos Tessalonicenses. Primeira introdução e a saudação, a perseguição, ação de graças pelo progresso dos crentes de Tessalônica em meio à perseguição, certeza do livramento da perseguição e do juízo divino contra os perseguidores, por ocasião da parúzia. Oração em favor dos crentes de Tessalônica. A parúzia, arrebatamento, dia do Senhor. Negação de que já havia chegado o dia do Senhor. Listas dos precedentes necessários, a rebelião, o homem das iniquidades, sua
vindicação de divindade, a atual força restringidora de seu aparecimento, sua condenação, seus ludibrios. Os crentes de Tessalônica estavam isentos de tal ludibrio e condenação. Pois nós temos as bênçãos, as exortações, orações, amor e estabilidade, um trabalho industrioso, ostracismo disciplinador aplicado a membros desobedientes da igreja local. Conclusão, outra bênção e saudação final, com ênfase sobre a escrita pelo próprio punho de Paulo nas últimas e poucas linhas da epístola, como garantia de sua autenticidade. Encerramos então a carta de Paulo aos Tessalonicenses e tratamos também da primeira epístola a Timóteo. São conhecidas como epístolas pastorais a primeira e segunda carta escrita a Timóteo e a Tito. São assim chamadas por serem dirigidas a jovens pastores com o propósito de instruí-los quanto à administração da igreja local. A primeira epístola a Timóteo foi escrita depois de Paulo ter sido posto em liberdade após a sua prisão. Tudo indica que Paulo foi preso por 2 vezes em Roma, sendo que depois dos relatos da primeira, ele tenha sido solto quando escreve a primeira carta a Timóteo e Tito e volte pela segunda vez à capital do império, onde é condenado e martirizado. No referido intervalo, ele passou em Éfeso e deixou Timóteo como encarregado da igreja que estava em perigo por causa de falsos ensinos. Da Macedônia, escreveu a epístola para instruir a Timóteo concernente aos seus deveres e também para animá-lo, porque o jovem era de caráter sensível e retraído, e, portanto, inclinado a deixar de afirmar a sua autoridade. Timóteo, seu colaborador fiel, estava pastoreando uma igreja de importância estratégica e poderia estar precisando de uma mensagem escrita para expor perante as igrejas como um lembrete sempre atual e nunca ausente. Parece que Paulo, conhecendo bem a Timóteo, sabia que ele não estava conseguindo resolver ou talvez sequer detectou o movimento que estava ameaçando a igreja, que já fora combatida antes com a epístola aos Colossenses. Conforme se sabe, teve origem um judaísmo sincretista da variedade gnóstica pré-cristã. Outro aspecto do trato paulino é a organização da igreja e sua administração. Encontramos nessa epístola, entre outras coisas, as qualificações necessárias para obreiros distinguidos por função ou vocação conforme serve. E aí nós temos a relação bispo, do grego episcopos, significa supervisor, superintendente, referindo-se ao ofício preenchido por homens também chamados anciãos, no grego presbuteroi. Portanto, embora bispo e ancião retrocedam a diferentes vocábulos gregos, são termos sinônimos. Diáconos, por sua vez, quer dizer servo, ajudador, aludindo aos assessores dos bispos, os quais cuidavam das questões seculares da vida eclesiástica, particularmente a distribuição de caridade, suprimentos das primeiras necessidades, sendo possível também o exercício por mulheres diaconisas, ou ainda ser alusão às esposas dos diáconos, dos quais esperavam que ajudassem seus maridos. Nós encerramos na primeira epístola de Timóteo, prosseguimos com data, tema e propósito no próximo vídeo. Okay? Deus abençoe.